paz do Senhor a todos. Estamos só resolvendo alguns problemas, porque aqui nós tivemos uma rápida assim, queda de energia. E daqui a pouquinho a gente já vai estar iniciando. Só um minutinho que a gente já vai estar iniciando, tá bom? Só um minuto. Enquanto isso, a gente pode compartilhar essa live, curtir, comentar. Se você tiver algo para agregar a essa live, alguma pergunta, alguma coisa que você deseja nos falar ou perguntar sobre esse projeto, você pode estar adicionando aqui. Está só um minuto que a tia Lau tá falando comigo. Só um minutinho, que nós estamos resolvendo aqui. Estávamos com problemas de energia, tia Lau, mas já está tudo resolvido para honra e glória do Senhor. E já vamos conseguir transmitir essa live. Bom, tá ótimo assim, tia Lau, já? Então vamos começar, né? A nossa live de hoje, a convite da tia Lau. Nós estamos aqui e eu acredito que o Senhor Jesus tocou o seu coração para ela nos dar essa ótima oportunidade para nós estarmos aqui juntos e podermos assim compartilhar um pouco dessa experiência, do que está sendo também novidade para mim e quanto também para aqueles que estão participando com a gente. Antes de tudo, eu quero... Tá ótimo, Jalão? Tá bom o celular assim ou deitado? Quero deixar aqui uma palavra pra gente iniciar. Em Salmos 90, verso 12, que diz assim: ensina-nos a contar os nossos dias de tal maneira que alcancemos o coração sábio. Esse versículo, ele foi um dos primeiros que tocou o meu coração quando Deus colocou no meu coração esse projeto de EBF virtual em casa. Foi assim uma novidade para mim e ao mesmo tempo um desespero, um susto. E logo depois eu vou contar para vocês o porquê esse susto, porquê esse desespero. Mas essa palavra que o Senhor falou ao meu coração, no dia que eu estava orando sobre algo que eu queria fazer para não ficar assim parado nesse momento de pandemia, foi esse verso, esse Salmo 90, verso 12, que diz: ensina-nos a contar os nossos dias de tal maneira que alcancemos um coração sábio. Por quê? O Senhor nos diz que nossos dias nesse mundo, nós devemos assim viver como uma mente e um coração sábio. Como é que a gente vai viver essa mente e esse coração sábio? Pedindo ao Senhor a compreensão através da oração, falando com o Senhor tudo aquilo que nós fazemos durante o nosso dia. Então, o momento da pandemia veio para mim como um alicerce, como algo renovador.
Às vezes eu até comento assim, dizer, é porque é jovem, né? Não tem muito assim o que fazer, ou porque é jovem, tá na flor da idade, não tem muitas responsabilidades. Quem me dera, né? A gente tem muitas assim, responsabilidades, tanto espirituais quanto de todas as formas. E essa pandemia veio para mim assim como um refrigério, um renovo. De que forma? De me ajudar na vida espiritual ainda mais com o Senhor. De ter mais tempo para mim pessoalmente, em buscar ao Senhor. De fazer os meus devocionais, de buscar mais ao Senhor assim com mais tempo e mais dedicação. Né? Coisas que durante o dia a gente fazia, mas era tudo aquela pressa, aquela correria, ou era em atraso, deixava às vezes o último momento para o Senhor, já quando estava assim no decorrer do dia, já ia deitar à noite, já não sabia mais nem como orar ao Senhor, já de vez de pedir Senhor nos abençoa, a gente abençoava a Deus. Então era assim que acontecia. E esse versículo, ele veio assim pra mim como um alerta, sabe? Aquele alerta que ele fica assim na tua mente, algo assim que fica palpitando, algo que fica assim, te chamando a atenção. E aquilo ficou na minha mente. Então, o Senhor falou que, pra mim, que nós precisamos de uma preparação. Nós precisamos de uma preparação para esta vida que estamos vivendo. Nós precisamos fazer algo para o Senhor através do serviço fiel que o Senhor nos concedeu, através do nosso chamado, dos dons e talentos que o Senhor me deu. Nos deu, na verdade. E uma coisa interessante que tem aqui na explicação da minha Bíblia, que isso me chamou muito mais atenção. E assim eu fiquei, meu Deus, o que o Senhor está colocando no meu coração para este momento de pandemia? Foi quando o Senhor falou aqui, considerando que essa vida é uma preparação para outra, devemos entender o que Deus deseja realizar para si mesmo, para a nossa família e para o próximo, através do nosso serviço fiel. Quando terminar aqui o nosso tempo e chegarmos ao céu, será avaliado como foi ou deixou de ser o tempo que foi pregado à dedicação ao serviço de Deus. Então isso me chamou a atenção. Eu fiquei assim imaginando, sabe? Eu disse assim, Jesus, quando o Senhor fala através dessa palavra, que quando nós chegarmos no grande dia, tudo será examinado. Do que nós fizemos com o Senhor através desse tempo, fizemos para o Senhor através do nosso serviço fiel ao Senhor, durante o tempo que nos é dado, isso é muito importante. Isso é de chamar atenção, é de preocupar, pelo menos eu me preocupo, porque eu fico imaginando, Senhor, o que eu tenho feito com os dons e talentos que o Senhor me deu? O que eu tenho executado? De que forma eu tenho empregado isso na obra para ajudar as pessoas ou para servir a Ti como um serviço fiel? Quando se fala em serviço fiel, é uma seriedade, é uma dedicação, é um respeito, é uma reverência. Tanto é que eu até brinco aqui com as minhas com as nossas lideradas, aonde aqui nós temos um trabalho, que nas nossas reuniões pelo Google Meet, né, é muito engraçado, porque eu digo assim para elas, eu quero todo mundo com câmera ligada na nossa reunião e eu quero todo mundo bem apresentado. Então elas acham graça porque eu disse assim, se arrumem, passem perfume que eu vou sentir aqui pela câmera o brilho no olhar de cada uma de vocês e o perfume pelo áudio. Aí elas acham graça. Por quê? A reverência, a gente vê que por nós estarmos nessa situação de tudo online, tudo virtual, a gente vê que as pessoas não têm mais uma reverência para assistir um culto virtual, um culto online. Por quê? Porque, tá online, ninguém tá me vendo, então eu posso deitar lá na minha cama e assistir um culto de qualquer jeito, com qualquer vestimenta. Isso tudo, a minha mãe me ensinou desde pequena, desde quando nós começamos a ir para a casa do Senhor. Essa questão de reverência, seja dentro da igreja, seja fora da igreja. E eu fui muito criticada já por isso, por ser jovem e as pessoas achar que eu queria me mostrar. Isso eu tô comentando para vocês, porque eu acredito que aqui tem muitas líderes que estão assistindo essa live e você precisa ter esse posicionamento para onde a gente vai chegar a falar sobre o projeto EBF Virtual em Casa. E para encerrar a palavra, para quem está chegando agora, em Salmos 90, verso 12. Para encerrar, o Senhor diz assim, que nós devemos orar pedindo a Deus um coração sábio e um santo temor de Deus,
para as nossas vidas e para o nosso trabalho sobre ele. Como é que nós devemos empregar o nosso tempo e a nossa vida? É muito simples. Nós devemos orar ao Senhor para que ele venha se agradar do trabalho que nós fizemos a ele. E outra, quando eu falo assim, amados, o Senhor ele tem falado muito ao meu coração, como eu falei nesse momento de manhã, eu vou repetir muito isso aqui, é que o trabalho para o Senhor, ele não pode ser de qualquer jeito. Ele tem que ter uma seriedade, um respeito. Não é simplesmente ir lá, você aplicar lá naquela família, naquela vida daquela criança, esse projeto de EBF virtual e depois de um mês sumiu. Isso não está no agrado do Senhor. Você não está completando um trabalho que é para ser feito conforme o Senhor quer que seja feito. Então, essa palavra que eu deixo para nós nessa noite, para a gente finalizar esse momento da palavra, nós precisamos, antes de qualquer situação, precisamos trazer a Bíblia como nossa referência, porque é ela que ilumina os nossos caminhos, a nossa mente, nos dá as ideias, através da palavra do Senhor. E graças a Deus, assim, o Senhor ele tem feito maravilhas. Antes de tudo, quando o Senhor me deu esse projeto, eu tive um sonho. E esse sonho, ele mexeu muito comigo. Resumindo o sonho, foi assim algo, um sonho assim até assustador pra mim, porque eu via assim algumas pessoas nesse sonho e eu não sabia o que era que estava acontecendo. Na verdade, eu não entendi o sonho logo de primeira. Eu entendi depois, assim, agora no momento da execução do projeto. Na verdade, eu entendi o sonho. Eu via muitas pessoas dentro de um ônibus, né? Eu via pessoas dentro de ônibus, eu via assim aquelas caravanas e a gente chegando na frente de igrejas e todo mundo se preparando para fazer EBF. E eu não sabia o que era. Só que para chegar nesse caminho que a gente ia fazer essa EBF, no sonho a gente passava por um lago. E esse lago pulava assim 5 cobras, só que elas não faziam mal para mim. E aí elas chegavam, eu tava num caminho estreito, andando numa moto com uma amiga, e disso a gente assim, virava a moto e andava de lado, e aí a gente acabava tendo que passar, a gente era assim praticamente obrigado a passar pelaquele lago. E aí a gente passava pelaquele lago, aí aquelas 5 cobras assim pulavam, né? Aquelas 5, eu disse, meu Deus, o que tá acontecendo? Quando é cobra a gente já pensa que não é. Então eu fiquei, aí a gente além do lago sujo, assim, que a gente tinha que passar, ainda tinha um arame, uma cerca de arame que a gente tinha que passar. E graças a Deus, eu fiquei muito feliz que nesse sonho eu conseguia passar pelo arame. E quando eu subia e eu chegava a uma montanha, tinha várias irmãs me esperando e a gente ia fazer essa EBF nessa igreja. E aí quando eu via, chegava um ônibus de um lugar, chegava um ônibus de outro. E o Senhor me deu um entendimento de que esse projeto de EBF virtual em casa, gente, tem se estendido tanto. Nós temos a pastora Elza, se eu não me engano, que está fazendo lá em Aparecida de Goiânia esse projeto de EBF virtual em casa. Nós temos uma tia que eu não recordo o nome lá em Paraná também que está fazendo. Aqui em Macapá vários municípios daqui de Macapá também estão fazendo esse projeto de EBF virtual em casa. E eu nunca imaginava mesmo, foi através dessa pandemia. E deixa eu contar para vocês um pouquinho de como o Senhor plantou esse desejo, esse sonho, esse projeto no meu coração. Tudo começou por causa da minha necessidade de internet. Eu não tinha Wi-Fi em casa, agora eu já tenho para poder transmitir essa live com vocês. Para a honra e glória do Senhor. Eu não tinha internet em casa. Então eu ficava muito preocupada porque eu queria muito assistir live das coisas do Ministério Infantil que eu gosto, de estar participando com as irmãs e tudo. Isso me deixava um pouco assim triste. Mas eu nunca falava nada assim para algumas pessoas do meu redor, minha mãe, minha família, porque eu sabia que as nossas condições no momento não davam. Então eu fiquei pensando, eu disse, meu Deus, agora a gente vai viver uma situação de pandemia. Como é que vai ficar a minha situação por causa de internet? Dados móveis, qualquer coisa atinge a franquia. Então isso me preocupava, começou a me preocupar. Daí comecei a orar e aí eu tava numa semana assim complicada de provas de faculdade, tudo, e aí eu comecei a orar, e eu olhei pra minha mãe e disse assim, mãe, eu não sei o que vai acontecer, mas eu vou pedir uma internet aqui para casa, eu não sei como eu vou pagar, Jesus vai pagar pra mim.
Jesus vai dar um jeito e tudo. E aí eu sabia da convicção do que eu estava falando. Eu sabia, assim, que naquele momento a fé que estava dentro de mim era, assim, escalado montanhas. E eu não sabia o que estava por vir, eu só sei que Deus me usou naquele momento. E aí, através de uma ligação que a minha mãe fez com uma pessoa e tudo, e aí essa pessoa, resumindo a história, o Senhor usou uma pessoa para nos ajudar nesse projeto nesse projeto da internet. E aí, hoje essa pessoa está nos apoiando, nos ajudando com essa situação. Ou seja, Jesus providenciou a internet, Jesus está pagando essa internet. Jesus está, assim, movendo montanhas através dessa internet, fazendo, assim, maravilhas e milagres. E eu estou muito feliz por isso. Então, quero comentar para vocês um pouquinho aqui, uma frase que eu vi hoje da tia Flávia Greggio. Eu vou usar muito ela aqui na nossa live. Eu vou resumir bem pouco mesmo, pra gente não se estender muito sobre o projeto. Porque, assim, a tia Flávia é uma das que a gente conversa muito. Ela é uma das, assim, pessoas, assim, a qual eu me espelho depois de Deus. Sempre tem alguém aqui na Terra que a gente, assim, que Deus usa pra gente, assim, para nos ajudar, para estar com a gente, para ser um espelho, para compartilhar coisas boas, né? E eu tava vendo um post dela hoje que dizia assim: a falta de visão quanto à vida espiritual da criança compromete o seu processo de cura e libertação. A autora tia Flávia Greggio. Quando eu li essa frase, ela me causou um impacto. Porque eu fiquei assim: meu Deus, a falta de visão de muitos pais, muitos líderes hoje, tem feito com que as crianças tenham decaído cada dia mais na vida espiritual. Sabe? Porque a mídia, a internet, ela tem estado, assim, cada dia mais presente na vida das crianças. Cada dia mais, assim, as crianças, assim, têm se aproximado mais da mídia, sabe? Assistindo coisas que não são agradáveis ao Senhor, ou até mesmo assistindo, mas depois, né, quando o papai e a mamãe não estão, começa a assistir coisas que não agradam ao Senhor. E aquele tempo que pode ser feito um devocional em família, aquele tempo que pode ser agregado ao ensino bíblico, né, ao pai e à mãe, acaba naquele momento. Porque às vezes os pais, para ter um pouquinho de silêncio, porque criança não tem jeito, faz barulho, né? Então, assim, para ter um pouquinho de silêncio, para ter um pouquinho de aquietação, o que prefere? Prefere o quê? Colocar o celular pro filho assistir. E ali fica horas, dias, esquece até às vezes de comer, tomar água, fazer a higiene do dia. Então isso me deixou, assim, muito pensativa. Eu pensei muito sobre isso. E quando ela falou, assim, que compromete o processo de cura e libertação das crianças, olha, gente, olha essa negligência. Quando a gente compromete, quando nós estamos à frente de um trabalho, principalmente que é trabalhar com crianças, é um rebanho que o Senhor se preocupa muito, que o Senhor tem um carinho muito especial, nós não podemos estar com a nossa mão manchada de sangue no dia do juízo final. É por isso que nesse momento de pandemia você não deve estar parado, só pensando no que fazer sem executar, ou pensar, meu Deus, o que eu posso fazer? Nós precisamos criar estratégias novas, né? Nós, assim, no início do ano, planejamos, assim, muitas coisas. Uma das coisas, assim, que a gente planejou foi cultos infantis aqui e tudo, mas nada, assim, foi, assim, dos caminhos, assim, que era para acontecer no início, né? A gente estava, assim, ainda entrando em bom senso, a gente estava ainda conversando como é que a gente poderia fazer. E aí, quando de repente aconteceu o quê? A pandemia. Logo no início eu me senti desesperada, porque eu estou quase no término da minha faculdade. Me senti desesperada pelos ótimos projetos que o Senhor tinha colocado no nosso coração para desenvolver aqui na nossa área. Eu acho que até esqueci de me apresentar, né? Eu sou a tia Louise, vou me apresentar, aproveitando para se apresentar. Eu sou a tia Louise. Eu tenho 22 anos, eu me esqueço a minha idade às vezes. Eu tenho 22 anos, sou de Macapá, Amapá, congrego na Assembleia de Deus A Pioneira, Congregação Libertador. Atualmente exerço a função de primeira coordenadora da região norte da Missão com Crianças da Assembleia de Deus A Pioneira. Também sou coordenadora da área Amarelo
e amarelo ouro da Missão com Crianças também. A nossa igreja aqui ela é dividida por áreas e a gente está nesse trabalho aí de coordenar essas 23 igrejas ao total. Não é fácil, mas através de Deus e da nossa pastora Valdirene Reis nos deu essa oportunidade. Nós estamos aqui para exercer aquilo que o Senhor nos confiou, né, sobre nossas mãos. Então, voltando aqui para o nosso trabalho, nós sabemos que todos nós temos um chamado. E quando nós temos um chamado, nós temos a convicção do que Deus fala ao nosso coração, à nossa mente, daquilo que o Senhor fala a respeito da obra para nossa mente, o nosso coração, tudo aquilo que nós devemos fazer para agradar ao Senhor. Inclusive esses projetos que nós devemos fazer. Quando aconteceu a situação da pandemia, me frustrou muito logo no início. Por ser jovem, eu estava na faculdade, e não conseguia e fiquei com medo de não conseguir terminar, né? Projetos assim que a gente tinha feito aqui para nossa área e tudo, e aquilo me frustrou um pouco. Mas aí a minha mãe disse assim: a gente vai fazer 30 dias, 30 dias de oração, se eu não me engano. E daí a gente foi fazendo essas orações. A gente montou um calendário. Cada dia a gente orava por algo. E aí foi passando de 30, foi 60, e aquilo foi tirando o meu foco da preocupação, da ansiedade, do medo, da angústia, do que poderia acontecer com essa situação de coronavírus. E quando isso foi saindo de mim, o Espírito Santo tomou o primeiro lugar na minha vida. Até então, quem estava no primeiro lugar era eu e os meus sentimentos, o medo e a preocupação da situação da pandemia do coronavírus. Então, quando o Senhor tomou o primeiro lugar na minha vida, ele começou a agir. E daí eu fui começando a ter mais visões com o Senhor. O Senhor falava muito comigo através de sonhos. Comecei a buscar de uma forma assim que até eu mesma não sabia de que forma expressar o Senhor. Era como se assim eu não estivesse mais na direção dos meus lábios. As orações que saíam da minha boca já não estavam mais na minha dependência de ser humano, Louise. Estava já na dependência do Senhor. E algo assim tremendo foi acontecendo. Foi que um dia eu sentada com a minha mãe, eu disse assim: mãe, a gente precisa fazer alguma coisa aqui na área. A gente não pode deixar. A gente precisa criar alguma coisa para fazer com que as irmãs venham ter alguma motivação. A gente teve uma reunião virtual, né, online, uma antes do projeto EBF Virtual em Casa aqui. E aí algumas não estavam mantendo contato com as crianças desde o início da pandemia. Aquilo me preocupou, porque eu disse: meu Deus, como é que a gente não está mantendo nenhum contato com as crianças desde o início da pandemia? É que tipo assim, ficam para aí e eu fico para cá. É como se a gente desgarrasse as nossas ovelhinhas. E isso não pode ficar assim. A gente precisa dar essa atenção especial, mesmo nessa situação de pandemia. Nós não podemos deixar eles lá sozinhos no abismo. A gente precisa ir atrás. A gente precisa fazer esse ID, mesmo em tempos difíceis. Então foi que um certo dia a gente comentando aqui em casa, e aí eu disse: meu Deus, o que a gente vai fazer? E aquilo me preocupava muito, me deixava assim... eu tenho assim, algumas coisas de ansiedade, eu não conseguia dormir, eu ficava pensando: meu Deus, o que a gente pode fazer? E aí foi que um dia o Senhor disse assim: tu já orou, tu já entregou a mim, né, os teus anseios, os teus desejos, as tuas ansiedades, né? Aí quando foi um outro dia, caiu, eu sem entender, né, meu Deus, a palavra estava tão clara, e aí caiu de novo a palavra que eu li no início aqui pra gente. Aí eu fiquei mesmo assim, não entendia, pelo amor de Deus, olha, Jesus acho que lutou comigo por 4 vezes. Quando foi a outra vez, o Senhor falou que é sobre nós deixarmos os nossos fardos na mão do Senhor, né? Apresentarmos ao Senhor, que Ele nos ajudará a conduzir esse fardo. E aí o fardo se tornará leve. Se eu não me engano é Mateus que está, não recordo agora o versículo. E quando o Senhor falou aquilo, algo na minha mente clareou. E quando clareou assim, é como se fosse uma luz, sabe? Foi muito rápido, eu disse: eu já sei. E aí nesse dia eu orei ao Senhor muito forte. Nem eu sabia de que forma eu estava apresentando ao Senhor. E aí conversando com a minha mãe no dia a dia, eu disse: eu já sei. Nós vamos fazer uma EBF virtual em casa. Porque eu estava muito preocupada com a situação de internet. Porque o projeto que eu queria criar, eu não queria algo assim que tivesse que exercer um online. Por quê? A gente precisa parar com essa situação de tudo estar no online, de tudo estar em culto online, lives e tudo. Eu não sou contra, eu quero que vocês entendam muito bem isso.
Eu não sou contra o online, os cultos online, tudo que for online. Mas a gente precisa demilitar um tempo para o online. Por exemplo, assim, uma vez no mês, né? Ou 2 vezes no mês. Por quê? Nós vamos ter um problema muito grande com essa questão quando as crianças retornarem à igreja. E isso, quem confirmou através desse pensamento, que eu fiquei assim, meu Deus, olha como tu é maravilhoso. Foi numa live também que eu assisti da tia Flávia Cres, e aquilo confirmou também o que Deus tinha falado ao meu coração. Porque eu falei pra mamãe assim, eu disse, acaba que a gente vai nesse negócio de online, a gente vai incentivar os pais a comprarem telefone para os filhos. E não é isso que a gente quer, entendeu? Porque tem pais que ali chegam, né, do trabalho, alguma situação, querem ficar nos seus telefones e tudo. E o pai não vai dar um telefone o pai não vai dar, muitas das vezes, o telefone pro filho ficar ali 1 hora de tempo naquela live de culto infantil. Alguns sim, outros não. Então, o que eles preferem? Compram um aparelho telefone pro filho e dá de presente, né? E não é isso que a gente quer. Crianças, elas precisam ter uma idade para ter um aparelho telefone. Elas precisam ter uma idade para ter uma posse completa de um aparelho telefone. Então, pelo estatuto da criança, pela lei, a criança ela é até 12 anos de idade. Não existe adolescente, pré-adolescente. Então, a gente precisa ficar ligado nessa situação. E quando eu disse assim, e quando eu fiquei pensando no projeto, eu disse assim, a gente não pode criar algo online. E mesmo assim a gente precisa alcançar as crianças que não têm condições que não possuem Wi-Fi em casa. E eu fiquei imaginando, eu disse, meu Deus, como é que a gente pode fazer? O que a gente pode fazer com algum projeto, então, que venha, que lógico, precisa de internet, mas que não tanto assim da internet que elas ficarem dependentes. Por que eu digo pra você que eu não sou contra o online, mas eu também não sou a favor ao tempo todo? Uma vez ou outra sim, mas o tempo todo eu não sou a favor. Por quê? Porque também, quando as crianças voltarem para a igreja, você acha que elas vão querer estar na salinha para assistir o culto? Vocês vão me dizer os problemas que a gente vai enfrentar, sabe? Porque as crianças elas estão acostumadas já nos cultos online. Então, para elas, na casa delas, elas não têm reverência para assistir os cultos online. Elas assistem de qualquer forma. Entendeu? Então lá na igreja, elas sabem que vai ter que ter aquela reverência para assistir um culto online, o culto virtual, o culto presencial, que lá elas vão precisar sentar e obedecer às tias, que lá tem regras na salinha, não pode conversar na hora da palavra, não pode ir no banheiro e beber água. Então a gente assim vai enfrentar uma pós-pandemia quando essas crianças retornarem para a igreja. Então quanto antes você criar métodos e projetos presenciais, de que forma? Olha, a nossa IBF virtual, ela é um meio que trabalha um pouco do presencial. Outra coisa também que eu assisti, eu estava participando de uma palestra, e eu assisti no canal da tia Verônica, se eu não me engano, da tia Chique, que tem uma palestra muito maravilhosa lá, que fala sobre os sentimentos. E aquilo me chamou muito a atenção. Então, isso tudo foi me agregando a montar o projeto de IBF virtual em casa. Tudo isso foi confirmando esse projeto que o Senhor colocou no meu coração. Lá, ela falava assim que a psicóloga falou que nós precisamos criar memórias afetivas com os nossos filhos, as nossas crianças. De que forma essas memórias afetivas? Estar mais presentes, fazer algo juntos, fazer algo em família, né? Aqui a gente está passando, depois da live a gente vai fazer o nosso 4º dia de EBF virtual em casa. A EBF virtual em casa, eu também fiquei muito preocupada, porque a gente que faz EBF, a gente sempre quer trazer a família de alguma forma para dentro da igreja, para o encerramento da EBF, né? Eu, pelo menos, sou assim. A gente faz aqueles banquetes, aqueles encerramentos, assim, top das galáxias mesmo, com tudo que tem direito, mas sempre tem alguns pais que não vêm, ou não deixam seus filhos vir. Então, eu disse assim, esse ano Deus está nos dando uma oportunidade maravilhosa para as famílias. Deus está nos dando, assim, uma oportunidade, assim, abençoada para a gente alcançar as famílias. Então, o projeto de EBF virtual em casa, ele veio com o propósito de agregar a família de modo geral, em forma assim de promover uma sugestão de como nós podemos fazer uma EBF virtual nos tempos difíceis hoje que nós estamos vivendo. Então, assim, eu fiquei muito feliz pelo engajamento que a gente está tendo nesse projeto. Esse aqui foi um devocional. O nosso trabalho, ele se desenvolve assim.
Nós criamos um devocional conforme o tema que foi dado para nós, da pioneira, que é o qual está a pastora Valdirene Reis na frente, está escolheu um tema maravilhoso esse ano pra gente, através do Espírito Santo. E aí a gente montou um devocional bem infantil. Eu pensei assim, eu disse, eu tenho que fazer algo chamativo, como se fosse alguma coisa de EBD, entendeu? As revistas da EBD, elas são bem coloridas, né? Eu fiquei imaginando assim, eu disse, meu Deus, eu preciso fazer algo chamativo para que aquela criança desperte o desejo, a vontade de abrir o livro e se desperte a ler as páginas. Não somente folhear, mas ler. Então, eu peguei, montei o devocional, deu muito trabalho, por causa desses coloridinhos, essas coisinhas assim, se mexer do lugar já era, então foi um pouco assim difícil, foi quase assim em 3 semanas, 4 praticamente, trabalhando só em cima desse devocional. Eu lia e apagava e dizia, Senhor, não dá. Eu e a minha mãe, ela me ajudou bastante, e aqui nós escrevemos assim palavras aos pais, aos responsáveis, à criança, falando que a gente não ia deixar essa criança ficar com saudade da EBF, mas que a gente ia trabalhar algo ainda dentro desse mês de julho, né? Aqui nós fizemos os alvos de oração. Esse alvo de oração... Opa! Acho que tá. Aqui os alvos de oração que a gente fez. Cada dia da semana a gente ora por algo, alguma meta aqui. E daqui vem uma sugestão de roteiro que nós fizemos também, que pode ser seguido, tudinho para como fazer, né? Porque o intuito da EBF é alcançar crianças não cristãs, para que conheçam as boas novas de salvação. Então, assim, quanto mais pessoas nós ganharmos para Jesus, principalmente nesse período de tempos difíceis, é algo que nós estamos plantando no reino do céu. Então, esse devocional, ele já vai prontinho, tanto para as crianças cristãs, para quanto aquelas famílias que não são cristãs, que está distribuindo o projeto em casa. Aí aqui tem as histórias bíblicas e já vem a atividade do dia. Aqui é do meu irmão, já está pintado. Ó. Cada dia vem a história bíblica e atividade. Aqui no final, nós escrevemos um texto também, que é o nosso objetivo, ele não mudou. Estamos apenas nos replanejando. Aqui foi uma mensagem que o Senhor assim nos deu. Foi algo assim tremendo sobre cada frase dessa daqui, sobre cada parágrafo, cada linha. Então, assim, a minha mãe me ajudou bastante também. A gente trabalha muito juntas em tudo que é relacionado ao meu ministério. Ela sempre está comigo, depois de Deus. E aqui nós colocamos atividade para exercer em família. Porque eu pensei assim, já que é uma EBF virtual em casa, a gente não pode alcançar só a criança. A gente tem que alcançar todos que moram com aquela criança, todos que estão lá naquela casa, seja do idoso, ao mais novo, até o cachorro, o papagaio, todo mundo tem que alcançar, todo mundo. E aqui a gente montou uma folha aqui sobre as atividades em família. Todos os dias, de segunda a sexta, tem uma atividade em família para ser cumprida. Ontem nós fizemos a atividade da Identiguache. Cada atividade dessa está de acordo com a lição do dia. É uma forma de memorização também da lição ministrada no dia. E como é que essa lição é ministrada? Gente, foi um desafio. Aqui nós mandamos a lição. Não sei se vocês estão entendendo. Qualquer coisa pode colocar perguntas, tá? Aqui é a lição escrita com tudo que está na Bíblia. Com tudo que está na Bíblia. E algumas informações mais também. Mas isso aqui é mais assim para a família ler. Mais assim um complemento que é em forma de devocional. Essa EBF ela é em forma de devocional que nós entregamos na casa dessa criança. Então eu peguei e falei assim, meu Deus, eu preciso também conseguir com que nós temos assim um tema geral aqui. E dentro desse tema geral nós temos 5 subtemas, que são 5 lições que falam de algo, né? E nós pegamos, né? E aí nós pensamos assim, já que não dá pra gente fazer por live e nem por YouTube ou Instagram ou algo do tipo, nós vamos fazer pelo WhatsApp mesmo. E aí, né, eu peguei
entrei em contato com as pessoas que o Senhor colocou no meu coração. Todas que o Senhor colocou no meu coração, entrei em contato e todas aceitaram de primeira, sabe? Foi algo assim confirmado de Deus mesmo. Então nós tivemos 6 ministrantes aqui no nosso EBF Virtual em Casa. Uma delas era a Tia Lau, que nos fez o convite para essa live. E todas estavam participando. Então, cada um nós distribuímos 5 subtemas sobre elas. E aí, cada um ficou com um tema. Aí, elas gravavam os vídeos e me mandavam. Eu editava de acordo aqui com o nosso perfil de EBF Virtual em Casa. E aí, mando todos os dias. Cada dia eu mando o vídeo e os louvores do dia. Como é que a gente faz os louvores do dia? A gente pega, né, aqueles louvores animados, aqueles louvores assim, que chamem a atenção da criança, porque a gente teve nessa IBF crianças com inclusão também. A palavra de Deus ela é para todos. E nós tivemos essas crianças com inclusão, crianças assim, nós tivemos crianças autistas, crianças cadeirantes, bebês também participando, e os pais aceitaram, o projeto de EBF Virtual em Casa de uma forma que nos surpreendeu. Hoje nós estamos realizando essa semana o 2º período de EBF Virtual em Casa. Na semana do dia 13, nós, de 13 a 18, se eu não me engano, nós fizemos o primeiro período de EBF Virtual em Casa aqui. A gente estava muito ansioso porque a gente não sabia como iria funcionar. A gente sabia de todos os projetos que a gente tinha feito. O primeiro projeto que eu quero comentar com vocês, antes de tudo, é a oração. Sem a oração, nós não somos nada. Nós precisamos orar ao Senhor, colocar nas mãos do Senhor. Se você não tem um tema, você pode orar ao Senhor, escolher, peça para o Senhor tocar ao teu coração, te revelar qual tema deve ser atendido à necessidade da sua criança aí na sua cidade, no seu bairro, né, no seu município. Tudo isso você deve orar ao Senhor. Isso tudo nós precisamos de quê? De uma equipe. A gente não trabalha sozinho. Nós não trabalhamos sozinhos, nós precisamos de uma equipe, nós precisamos de pessoas para estar ao nosso lado, ninguém faz a obra sozinho. Tem até aqui uma frase que eu vi, eu vou comentar muito com vocês, porque eu gosto muito de ver frases, de ler essas coisas, e são de pessoas assim que me inspiram muito. Aqui, eu vou deixar ela para o final, porque eu quero comentar algo com vocês muito interessante que eu vivi durante esse momento do projeto EBF Virtual em Casa. E aí você ora, escolhe um tema, algo que o Senhor vai colocar no teu coração. Depois disso, o que nós vamos fazer? Nós vamos vamos fazer o primeiro passo, criar um grupo no WhatsApp. Como é esse grupo no WhatsApp? Você vai criar esse grupo no WhatsApp com os pais, com a família, com algum responsável da criança que você vai alcançar. Antes de tudo também, você vai fazer um contativo. Você vai pegar a sua agendinha lá de líder, de pai, de mãe, de alguém aí que você tem. Vai anotar quantas crianças você quer alcançar nessa EBF. Quantas crianças você pretende alcançar. Quantas famílias você pretende alcançar nessa EBF. Aqui, nessa semana, falando aqui nessa semana, nós alcançamos 15 famílias. Mas na semana passada, nós alcançamos mais de 30 famílias. Então, foram muitas assim. Tivemos assim acho que 5 famílias de crianças bebês, 3 com crianças, eu acho, se eu não me engano, com autismo, e 1 com deficiente, mas todos participaram da EBF. A palavra, como eu falei pra vocês, a palavra de Deus é para todos, e o projeto de EBF Virtual em Casa também é para todos. Depois que você anotar a quantidade de crianças que você vai precisar alcançar durante essa EBF, vamos supor, eu, Tia Louise, vou alcançar 15 crianças de dentro da minha igreja e 5 crianças da minha rua. Nós precisamos nos importar principalmente com as crianças que não conhecem as boas novas de salvação. Porque a EBF, o intuito da EBF é alcançar pessoas, crianças que não conheçam as boas novas de salvação. Então você monta um grupo no WhatsApp, né, com essas famílias, montou lá, fez a quantidade de pessoas, vamos supor 18. Eu vou atrás do pai ou da mãe do responsável dessas 18 pessoas. E aí o que eu faço? Pego o número de telefone, o WhatsApp, alguma coisa que eu possa me comunicar. Monto o grupo no WhatsApp, coloco lá e explico o projeto. Explico de que forma vai acontecer o projeto.
né? De que forma a gente vai agregar a família de modo geral, de que forma a gente vai ajudar nesse processo de aprendizagem espiritual na vida da criança e na vida dessa família que vai estar recebendo o projeto em casa. E aí você coloca lá tudinho, tudo bonitinho, explicado, com seriedade, o respeito, tudo aquilo que você precisa passar aos pais, tá? Depois que você fizer isso, aí você vai saber. Aí você pergunta no final quantos pais se interessam pelo projeto, pela EBF Virtual em Casa, queiram participar. Aí os pais vão dizer, quem quiser aderir ao projeto, aí vai ficando no grupo, e quem não quiser, aí pode saindo do grupo sem permissão, sem preocupação alguma de ferir alguém, alguma coisa assim. Tá? Depois que você fez esse momento de explicação, gente, por que é necessário esse momento de explicação? Uma irmã me perguntou, irmã, mas eu não posso explicar depois que eu levar o kit? É sem cabimento. Por que sem cabimento? O pai e a mãe, ele precisa saber, o responsável, precisa saber o trabalho que você vai estar levando para o filho dele, para dentro da casa dele. Entendeu? Os pais precisam estar cientes, porque nós, querendo ou não, nós vamos precisar muito dos pais nesse momento de pandemia, para esse auxílio na vida espiritual da criança. Nós vamos precisar muito dos pais. Então, é necessário essa informação ser antes do projeto chegar na sua casa, a casa da criança. Depois que você criou o grupo no WhatsApp, explicou tudo, você vai para a execução do projeto. Como é que faz essa execução do projeto? Você tem que trabalhar com a quantidade de crianças que serão alcançadas. Aquela mesma quantidade que você foi em busca, foi atrás de crianças para ser alcançadas, você vai lá com a sua equipe, delega as funções lá, coloca em mesa lá, essas aqui são as crianças que nós vamos alcançar, as famílias que nós vamos alcançar, e nós vamos orar agora. Aí começou, marca lá um período de oração. Aqui na nossa área, nós fizemos mais de 15 dias de oração. A gente quase chega a 25 dias de oração, pelo propósito de EBF Virtual em Casa. A gente se encontrava pelo aplicativo Google Meet, toda meia-noite. A gente fazia os hinos da harpa, oração, e cada dia a gente às vezes contava um testemunho de alguma coisa que o Senhor tinha abrido as portas, que a gente conseguiu, algo que o Senhor operou, nos ajudou. E assim, foi algo muito gratificante. A oração, ela precisa estar em todos os momentos, gente. A oração, ela precisa estar de início, meio e fim. Porque, aqui eu coloquei com elas, a gente precisa orar antes do projeto acontecer, durante o projeto, para que Deus venha entrar ali com aquela providência espiritual na vida, no coração, na mente das crianças que vão estar recebendo esse projeto em casa, e após a EBF. Porque nós precisamos ver aquela palavra que tem na Bíblia que fala que os amigos levaram. Os amigos, levaram aquele amigo para... Os 4 amigos levaram eles para ser curado por Jesus, que ele não andava. Mas somente um voltou para o quê? Para agradecer. Aqui em casa a gente sempre tem vamos supor assim, essa gratidão ao Senhor, a gente fala. Sempre depois de algo que o Senhor nos abençoou, ou nós conquistamos, ou que a gente está em projeto, ou alguma coisa assim relacionada a ministério, a gente sempre faz uma campanha de agradecimento depois. Porque o Senhor, ele sempre fala ao nosso coração sobre isso. E aí depois que a gente executou a EBF, nós fizemos aquele momento de agradecimento ao Senhor. A gente cantou assim mais de 15 louvores, se eu não me engano, cada uma cantou 2, 3, e aí a gente foi agradecendo ao Senhor, oramos ao Senhor pelo sucesso do projeto que aconteceu na primeira semana. Então você apresentou a sua equipe, orou com eles, apresentou tudinho, o que a gente vai fazer depois? A gente vai sentar com a equipe, vamos delegar as funções. Marcou o momento de oração com a equipe, Vamos delegar as funções. Olha, a fulana A vai ficar com tal tarefa, a fulana B vai ficar com tal tarefa. E aí você vai delegar funções. Como eu falei, a gente não trabalha sozinho, a gente precisa de alguém, a gente precisa de uma equipe, alguém ao nosso lado. Às vezes as nossas ideias elas estão limitadas, mas o nosso amigo ou nosso companheiro, alguém da nossa equipe tem uma ideia que pode ser aflorado, que pode nos ajudar. Então aqui, aí depois vai para o processo de execução. Imprime os devocionais, Faz lá o trabalho que você tem que fazer aí, o tema da sua EBF ou alguma coisa aí que você escolheu para te ajudar nesse processo de EBF virtual em casa. Imprimir o devocional.
Aqui as irmãs fizeram, eu não consegui, eu ia fazer um vídeo mostrando para vocês o passo a passo de como é que a gente fez a cada etapa aqui. A gente tirou foto, montou tudinho, só que eu não consegui devido à demanda essa semana, que foi muito grande. Tia Lau, me perdoe, mas eu ainda vou postar esse vídeo ainda sábado, se Deus quiser, que vai ajudar muita gente, eu sei, porque às vezes através de fotos muita gente consegue entender mais do que a gente explicando. Aí aqui a gente tá um pouco riscado porque é do meu irmão. Nós pegamos um envelope, colocamos um logozinho na frente, mas nós tivemos irmãs aqui na nossa área que compraram pastas de papel, pasta plástica, e aí colocaram o devocional dentro. E elas compraram umas bolsinhas, sacolinhas, porque a gente precisa entregar um material completo na casa dessa criança. O que você vai executar com a sua equipe? Vai comprar. Vocês vão comprar materiais educativos. Os materiais Só um momento. Aqui tá bagunçado porque é do meu irmão, mas eu tenho fotos que eu posso mandar pra vocês e mostrar. Cada uma teve uma criatividade diferente, conforme o seu bolso, aqui na nossa área. Umas compraram sacolas de TNT, outras fizeram sacolas de TNT, algumas compraram sacolas plásticas, umas que são bem bonitinhas, que vende aqui também, que elas são quadradinhas. E aí cada uma personalizou de alguma forma. Aqui eu tinha essa sacolinha. Essa sacola ela é plástica, ó. Isso aqui era uma irmã que eu conhecia. E ela vendia, ela trabalhava numa loja que vende aquelas meia calça, short pra gente usar, né, mulheres, pra usar debaixo da roupa, aqueles shorts, aquelas cintas, modeladores. E aí ela trabalhava nessa loja e aí ela guardava um monte dessas sacolinhas. Quando foi um dia, já faz muito tempo que essas sacolinhas estavam guardadas aqui, prontas, sem saber pra onde usar ou pra que usar. Eu tinha poucas, né? Certo para o que a gente fez aqui na EBF. Aí eu só fiz imprimir o adesivo, que aqui tá a Escola Bíblica de Férias Virtual em Casa. Esse aqui é o kit bíblico. O kit bíblico, ele precisa conter os lápis de cor, tá sem a caixa, né? Porque é do meu irmão. Mas quem puder, aqui na nossa área, as irmãs elas compraram uma caixinha com 4 ou 5 giz de cera, se eu não me engano, para cada kit bíblico desse. Para cada kit bíblico. Esse aqui é o meu, mas o delas também ficou lindo. Gente, eu posso mostrar nas fotos para vocês. Posso dar também depois o meu número. Eu vou postar um vídeo aqui no grupo Escolas de Tio e Tias, ainda essa semana, em nome de Jesus, para vocês verem. Vai apontador, lápis. Esse aqui é uma mini grafitezinha que a gente comprou para alguns, não foi para todos, porque não dava. Segundo os nossos recursos, o lápis já vai com a borracha. Tesoura para alguns também vai. Quem pode dar. Aqui a gente comprou um tubão de cola. E aí a gente tinha esses vidrinhos. E aí a gente separou, porque para dar um tubo de cola muito grande para uma criança é muito. E aí a gente comprou e separou, olha. Você tá vendo? Tem algumas irmãs aqui que elas não conseguiram dar uma caixa de giz de cera para cada criança. O que elas fizeram? Compraram uma com 24 cores, 12 cores. E o que foi que elas fizeram? Partiram ao meio. E quando elas partiram ao meio, os lápis de cor, elas dividiram em cada sacolinha para não ficar sem material. Como eu tô te falando para vocês, é conforme o bolso de cada um. Aqui vai a gente comprou uma caixa de tinta guache que vem com 12 cores. 12 cores, e a gente deu um potinho para cada um também. Porque tem uma tarefa aqui no nosso devocional que é identiguache e vai precisar, tá? Você tem que dar, através do kit bíblico, esse apoio à criança de todo o material que ela vai precisar utilizar para cumprir as suas tarefas. Isso tudo quem faz é a equipe juntamente com o líder, tá? Vocês vão fazer o quê? Pegar o caderno lá de vocês e escrever tudo que vocês vão precisar nesse kit bíblico. Eu montei um PDF e nesse PDF tá explicadinho tudo, o passo a passo do nosso projeto de EBF virtual em casa. Lá tá explicando. Através desse vídeo eu tô falando um pouquinho pra vocês, mas lá nesse PDF tá tudo explicadinho. Quem quiser pode depois
mandar, colocar no comentário aí, que aí a gente procura você e você pode ficar por dentro. Esse é o segundo, terceiro passo, se eu não me engano, que a gente montou. Também dentro do nosso kit bíblico vai o álcool em gel, olha. A gente personalizou. Compramos as garrafinhas, mas nós compramos tubete também. Aqui dentro a gente coloca o álcool em gel. E dentro de uma sacolinha, que eu não tenho aqui agora, uma sacolinha transparente pequenininha, vai o álcool em gel e a máscara. Por que isso precisa? Ah, teve uma irmã que me perguntou, mas irmã, as crianças já sabem que todo mundo tem que usar máscara, álcool em gel. Nós, quanto líderes, nós que vamos ajudar nesse processo da criança, o que a gente precisa? Incentivar. Nós precisamos ser os primeiros a incentivar as nossas crianças sobre o uso da máscara e do álcool em gel. Ah, porque você diz assim, mas não precisa isso, tio, precisa sim. Nós precisamos ser o quê? Exemplo. E o exemplo, ele arrasta muitas coisas boas ou muitas coisas ruins. Então, nós, quanto líderes, precisamos nos preocupar com isso. Até isso o Senhor se preocupou em colocar o meu coração para esse projeto. Então, quando você compra isso, você organiza tudo dentro do kit bíblico. Isso vai tudo dentro do kit bíblico, que tá lá no nosso PDF explicando como é que acontece, como é que você pode organizar tudo, tá? Vai cola, tesoura, lápis de cor, como eu falei. Depois disso, você vai comprar pasta lá, ou envelope, alguma coisa, para colocar o devocional dentro, tá? Para não ir amassado. Se você for colocar ele só dentro da sacola, amassa. Então não é legal, fica feio, tá? Aí você coloca dentro de uma pasta, alguma coisa para ir bem organizado. Eu falei muito isso aqui para as nossas irmãs aqui que a gente tá no trabalho com elas. Eu disse muito isso para elas. Gente, vamos mostrar uma seriedade através desse trabalho para as famílias, para os pais, porque eles precisam saber o que está chegando dentro da casa deles, de que forma está chegando, qual a seriedade do projeto e por que está chegando. Então, eu sempre busquei assim muito conscientizar elas do que a gente estava fazendo sobre esse projeto, que não era um simples projeto, que não era uma simples ação, era algo que Deus podia mudar vidas, transformar vidas através desse projeto. E eu comecei a orar ao Senhor. Quando o Senhor me deu esse projeto, eu comecei a buscar muito o Senhor para poder apresentar para elas sobre isso. E foi isso que aconteceu. Então o Senhor me deu cada detalhe desse projeto. Depois que você fez o kit bíblico, montou o devocional, montou a sacolinha lá com tudo que tem direito, eu falei para algumas pessoas que a gente poderia montar também o kit de apoio. Como é o kit de apoio? Você pega aquelas sacolinhas plásticas que a gente coloca bombons dentro, né? Pra gente distribuir nos cultos infantis. O que aí você pode fazer? Você pode pegar, comprar, e aí você pode colocar um pedaço de TNT, um pedaço de EVA, alguma coisa para dar auxílio nas atividades que elas precisarão fazer aqui. Tem atividade de recorte e colagem, atividades em família que precisa ser cumprido. Aqui tem uma atividade da Identiguache, da árvore em família, que toda família precisa fazer. Fora isso, a gente também promove uma maneira mais assim criativa e dinâmica das famílias participarem. Como é? A pessoa que está responsável em conduzir o projeto de EBF virtual em casa, naquela família, ela propõe 5 desafios, cada dia um desafio, para ser cumprido. De que forma? Nós tivemos aqui desafio que os pais tinham que ensinar uma brincadeira da infância para os filhos. Nós tivemos desafio que a família tinha que cozinhar junto, a família tinha que cantar junto, gravar um vídeo falando de algo bom junto. Então, assim, a nossa semana aqui de EBF tá sendo assim algo incrível, tanto a semana retrasada quanto essa agora. A gente recebe cada vídeo assim muito legal, pastores participando, avô, avós, famílias. Gente, é a família de modo geral mesmo, sabe? De modo geral mesmo. Depois que você fizer isso, o que você vai montar agora? Deixa eu mostrar pra vocês. Só um momentinho. O que a gente vai fazer depois disso? Deixa eu só pegar aqui pra mim não me perder. A gente já vai encerrar. Depois que você fizer isso, você vai manter a conexão com os pais através do grupo do WhatsApp.
Você vai ficar falando quando é que você vai estar enviando o kit, quando é que você vai estar indo lá com a sua família e tudo, com a sua equipe para entregar o kit. Você vai todo dia mandando apoio, todo dia conversando algo, mandando uma mensagem bíblica, um louvor. Por quê? Nós tínhamos aqui na nossa área coordenadoras que elas não falavam com as crianças e não faziam nenhum projeto desde o início da pandemia. Então, assim, foram 3 meses que as crianças ficaram desgarradas. Então, elas foram assim, meio que esse projeto de EBF virtual em casa foi meio delas irem se achegando, entendeu? Então, para você que está nesse processo, você tem que estar se achegando aos pais. Devagar, mandando uma mensagem, algo bíblico ali, um louvor, alguma coisa. A gente tem que ter muita estratégia. Porque nem todos os pais são iguais, nem todos os responsáveis são iguais. Então, depois disso, o que você vai fazer? Você vai vai definir um dia com a sua equipe para entregar esse material. Aqui a gente usou o método do carteiro missionário, que é um método que está no livro da tia Flávia Egregio, no Mala de Ideias. É muito legal a ideia do carteiro. Nós tínhamos aqui uma irmã que ela tem um esposo carteiro. Aí ela se vestiu de carteiro juntamente com a sua amiga da sua equipe e ela foi entregar às crianças o kit bíblico em forma de carteiro. Por que a gente aderiu isso aqui? A cor da nossa área é amarela, né? Então a gente disse assim, então vamos fazer uma camisa amarela, que é pra gente simbolizar o carteiro. O carteiro, ele entrega uma encomenda. Então, seria muito legal chegar para as crianças como se fosse ali uma encomenda, um cartão postal, uma mensagem, uma coisa assim legal. Então, a gente pegou e disse assim, vamos nos vestir de carteiro. Por mais que a gente não consiga roupa de carteiro, a gente faz nossas camisas amarelas, coloca uma roupa de baixo azul, um chapéu azul, alguma coisa para simbolizar. E aí, a gente vai a caráter lá na casa dessa criança. E assim aconteceu. Quando elas chegavam na casa das crianças, gente, as crianças estavam assim, felizes. O rosto, o sorriso era brilhando, era coisa linda de ver. E os pais, então? Gente, os pais, assim, estavam recebendo a gente de braços abertos. Pegaram, assim, sabe, como se fosse o projeto e abraçaram, assim, tão forte que eles participaram de todas as programações que a gente fez. Seja dos desafios, seja das histórias bíblicas, de tudo. Tudo mesmo. E assim foi muito gratificante. A gente não tinha palavras. Cada dia que a gente se encontrava nas orações de meia-noite com elas, era algo que a gente tinha para compartilhar. E aí aquela oração que era para ser oração se estendia até mais um pouco, porque todo dia a gente tinha alguma coisa para contar. O cansaço também tomou um pouquinho de conta, porque a gente tinha que estar todo o tempo dando apoio ao WhatsApp com os pais. Você precisa, né, líder, equipe, dar esse apoio com os pais durante a semana de EBF, a semana que você for entregar o kit. Precisa perguntar como é que tá sendo, precisa de alguma ajuda. Quando eu envio os vídeos, né, para elas enviam umas mensagens. Essa mensagem lá tá dizendo, estamos aqui para ajudar no processo de aprendizagem espiritual o seu filho, temos uma BF virtual em casa com muito amor, temos um dia hoje recheado com muito amor e carinho, e aí vai falando lá, ministração com fulano de tal, tema tal, desafio em família, não se esqueça de cumprir o desafio em família. Então o desafio em família era muito legal, porque no final da semana tinha um sorteio para a família vencedora. Algumas sortearam açaí, outras sortearam pizza, outras sortearam... não lembro muito bem, mas cada uma encontrou algum meio de sortear alguma coisa. O que a gente propôs nos nossos sorteios? A gente propôs sortear comida porque é um momento que a família tinha para se confraternizar também. Tudo isso nós precisamos pensar. De que forma eu posso ajudar aquela família a fazer um momento assim único, diferente e espiritual? De que forma? De que forma eu posso fazer isso? Então a gente pensou aqui, vamos fazer, né? Vamos falar para aquela família para no último dia de EBF fazerem um momento de confraternização em família e gratidão ao Senhor pelo momento de EBF que eles tiveram durante a semana. Depois que você entregar esse kit bíblico à sua equipe, se a sua EBF for planejada em 5 dias, você tem que entregar, vamos supor, no domingo ou numa segunda pela manhã. Aqui nós entregamos alguns no domingo e alguns na segunda de manhã. Na segunda começa, primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto dia, né? Que dá na sexta. No sábado, a gente volta à casa dessa criança, né? Pra que a gente volta?
pra gente corrigir as atividades, entregar o certificado para essa criança e para essa família e entregar o kit lanche. Gente, isso é mais esperado de toda criança, de toda família. Até os pais estavam curiosos para saber o que tinha dentro do kit lanche. O kit lanche tá bem explicadinho lá no nosso PDF também, você pode acompanhar depois. Elas montaram cestas com frutas, com danone, com biscoito, com sucos. Gente, as cestas estavam recheadas. Quem que não vai gostar de ganhar uma cesta como essa? Aqui algumas fizeram cestas, outras compraram aqueles recipientes descartáveis, que são enormes assim, e elas rechearam um bocado de coisa dentro. Outras fizeram na embalagem descartável. Cada uma criou um método conforme o seu bolso. Aqui nós compramos... Vocês sabem essas caixinhas de salgado que a gente compra? Né? Que vem, a gente pede a delivery, aquele salgado, eles vêm, ó. A gente decidiu aqui comprar essas caixas. Tá escrito aqui, ó, do salgado, tudo. Isso aqui, a gente quer fazer uma festa na caixa pra eles, que é o kit lanche. Como é que a gente vai fazer isso? Essa aqui era a mais barata que tinha no comércio. Então, a gente trouxe essa. Aí eu fiquei pensando, vai essa mesmo? A minha mãe disse assim, não, essa aqui vai porque tá mais barato. Mas não era essa que eu queria. Era uma outra, mas ela era mais cara. Aí a gente trouxe essa. O que a gente vai fazer? A gente vai imprimir um emblema, vai colocar aqui na frente para esconder esse nome. E aqui a gente vai pintar de tinta guache. E aqui também de tinta guache, ó. Tudo a gente tem que usar a criatividade, gente. Olha, no mais barato se torna chique. Se torna precioso pro Senhor. E aqui a gente vai personalizar essa caixinha para sábado eles receberem um kit lanche. Aqui dentro vai bolo, vai suco, só um instante. A gente também comprou isso aqui, olha. Isso aqui são mini marmitas. São mini marmitas, tem maior, a gente comprou da maior e da menor também. Essas marmitas é para armazenar os bolos, o salgado, o pastel, alguma coisa que a gente vai colocar dentro. A gente ainda não sabe ainda que certo colocar, mas lá no nosso PDF a gente dá algumas sugestões. Às vezes a nossa condição não dá para ir uma banana, não dá para ir uma maçã, não dá para ir uma fatia de melancia. Mas o que a gente pode fazer? A gente pode dividir ao meio e ir um pouquinho de cada coisa dentro do recipiente. Gente, o pouquinho ele se multiplica através do Senhor. Jesus mesmo partiu o pão, deu graças e disse, né? Que acho que não tem aqui a pequena, não sei onde tá, que eu ia mostrar pra vocês. A gente tá assim um pouco aglomerado, a correria por causa dessa situação da IBF que a gente tá aqui nessa semana. E aí a gente vai colocar tudo que tem direito dentro. Colocar suco, danone, tudo que for de acordo com o seu bolso. Por que a gente também pensou nessa ideia do kit lanche? Gente, esse ano nós estamos com uma IBF maravilhosa. Esse projeto de IBF virtual em casa, ele não te dá um custo de estar comprando decorações caríssimas para dentro da igreja. A pandemia não nos deu esse privilégio, né? Então, o que a gente pegou? Pegou o dinheiro, tudinho que você pega aí o dinheiro, tudinho que você usar na sua decoração, nos seus balões, nos seus panos decorados, em tudo que você ia usar, inverte no kit brinde, inverte no kit lanche, inverte no kit bíblico, né? Aqui dentro ainda vai um brinde. Qual é esse brinde? É os bombons, é os pirulitos que não pode faltar. Deus o livre se faltar. A criança, a vida dele é isso, bombons, pirulito, a pipoca, né? Procure fazer algo saudável. Eu até compartilhei com as irmãs, disse assim, olha, vocês que são boas na culinária, aproveitem para aflorar os dotes culinários de vocês. E aí elas fabricaram Monteiro Lopes, pastelzinho, bolos. Gente, é coisa divina. E agora a gente aprendeu uma pizza. A gente aprendeu uma pizza de pão que ela é maravilhosa. Ela é maravilhosa, ela é um custo bem barato e todas as crianças eu acredito que vão gostar. Depois que você entregar esse kit lanche, que você voltar à casa dessa criança, né? Algumas a gente sugeriu assim que tem carro. Você pode colocar balão no carro, colocar aquele som bem alto de um hino bem animado de criança, né? Tem aquele hino da ovelhinha que as crianças gostam muito, né? Mexe a mão, ovelhinha e tudo. E aí você pode ir lá chegar na casa daquela criança fazendo a festa. Coloca balão no carro, coloca a sua equipe para fazer movimento, festa. Isso não é vergonha, nós somos o povo de Deus, nós precisamos o quê? Levar esse ID, continuar nesse trabalho que o Senhor nos deu. E aí entrega lá o kit. Tudo, em todos os momentos, desde a preparação, do primeiro momento até o último, nós registramos com fotos. Por quê?
um dia esse momento ele vai ficar guardado na nossa memória em nome que essa situação de pandemia ela irá passar logo logo com a permissão do Senhor. Então, feito isso depois, você vai manter o quê? Esse contato com o pai. Entregou lá o kit lanche, agradeceu a família e tudo, né? Foi uma bênção e tudo. Depois que você terminar esse projeto de EBF virtual em casa, não pode largar as crianças. Você tem que manter algo ali ativo. Para você que já fez a EBF virtual em casa, você pode adotar esse projeto, né, para um devocional. Eu não aconselho, eu quanto tia Louise, né? Cada um de nós temos uma visão, né? Sobre assim, o que Deus nos dá, posso dizer. Nós temos que olhar com a visão de Deus para o que está além, o que está à frente, sobre os projetos, sobre as circunstâncias, o chamado, o dom que Deus te deu. Eu, quanto tia Louise, não sou favorável assim, a gente fazer um devocional muito longo. Por exemplo, assim, de que forma? Um devocional que venha se estender por meses ou por semanas, sabe? Assim, questão de... A nossa EBF, ela foi por 5 dias. Por mais que seja em casa, né? Mas às vezes é cansativo. Porque, às vezes o pai, a gente tinha crianças que tinham 8 crianças na mesma casa. Então, se torna um pouco cansativo às vezes. Mas o que a gente pode fazer? Você pode adotar esse projeto de EBF virtual em casa, né? O projeto de EBF, ele foi feito para EBF. O momento de EBF, ele geralmente acontece em julho. Mas esse momento de pandemia, a gente sabe que tudo está mudando em questão de rotina, de vida. Você pode adotar, se você já fez esse projeto, você pode fazer o quê? Você pode adotar esse projeto e fazer um devocional em cima dele, com algum tema que você pode trabalhar com as crianças. Você tem que trabalhar um tema que as crianças estão te mostrando essa necessidade espiritual. Não é que você vai pegar um tema de alguém ou uma palestra legal que você viu de algum tema e vai adotar lá no teu projeto. Isso é copiar algo. Você tem que ver qual é a necessidade da tua criança. Se a necessidade da tua criança aí na tua igreja, nas suas igrejas, é falar sobre o Espírito Santo, você vai falar sobre o Espírito Santo. As necessidades das minhas crianças na minha igreja é falar sobre tempos difíceis, você vai falar sobre tempos difíceis, entendeu? É tudo questão de nós precisamos, por isso que nós precisamos orar no início, meio e fim. Para tudo Deus tem um propósito e revelar. Não se estenda um devocional para, vamos supor assim, 5 finais de semana, 10 finais de semana, porque acaba ficando cansativo. E criança, né, se você trabalhar um pouquinho, se você for ler, estudar um pouco da psicologia da criança, tudo com eles é muito curto tempo, né? Por mais que seja assim, finais de semana ou de semanas, vocês precisam ter em mente que criança é criança, o tempo dele é limitado, não é igual ao de um adulto. E às vezes o que dá para o pai fazer no final de semana, às vezes não dá para o outro, entendeu? Então a gente precisa trabalhar isso. Não é? Você pode trabalhar aquilo que Deus colocar no teu coração. A gente pode trabalhar sentimentos, emoções. Nós estamos vendo muitas crianças agora com ansiedade, depressão, crianças sendo abusadas. Nós tivemos a campanha do Maio Laranja, tudo. Então você tem que ver a necessidade que a criança está passando aí na sua igreja, na sua casa. Não esqueçam de trabalhar também as crianças da sua rua. As crianças da nossa rua, elas precisam ser evangelizadas. Aqui na nossa rua nós temos assim muitas crianças. Gente, muitas mesmo. Assim, é um pouco dolorido falar sobre eles, porque a maioria vive na rua, né? Às vezes eles se escondem comendo uma coisa que é pro irmão não ver, porque às vezes são muitos na casa e aí se dividir fica com fome, tipo assim, né? Eles se escondem, é uma coisa assim muito angustiante até falar. Aqui na nossa rua nós alcançamos 2 famílias nesse projeto de EBF virtual em casa. Assim, vizinhos com que a gente não tinha muita proximidade. Mas a gente disse, não, a minha mãe disse assim, não, nós vamos lá na casa deles, porque a gente precisa também falar para eles do que é essas boas novas, do que é essa salvação, do que é essa palavra, entendeu? Então isso foi muito gratificante e o entendimento da minha mãe me despertou sobre algo. Que a gente precisa alcançar justamente os que estão perto de nós, né? Então, pra gente encerrar, eu não vou me demorar muito mais, que a gente já demorou bastante tempo. Lá
nesse PDF que eu vou postar pra vocês no grupo, daqui a pouco, só quando terminar a nossa live eu já vou postar. Lá tem muitas coisas lá explicando passo a passo, de tudo mesmo. E aí depois que acaba a nossa EBF, a gente agradeceu muito ao Senhor com uma oração de gratidão. Aqui tem alguns comentários, eu vou ler rapidinho, se alguém quiser uma pergunta também. Aqui a Kátia Rego colocou pra gente, estamos com 19 famílias, 2 com bebês, uma afastada e 2 que tinham saído da congregação. Olha o quanto de gente que está participando da EBF virtual em casa, gente. Eu acredito que esse projeto, ele veio primeiramente do coração de Deus, foi confirmado várias vezes, como eu falei no início para vocês, né, sobre tudo que aconteceu. E eu acredito assim que quanto mais a gente expandir algo que seja bom para o reino de Deus, mais pessoas serão alcançadas. Porque, gente, nós estamos vivendo últimos dias, a gente não sabe quando será o arrebatamento. O que importa, como a palavra que a gente leu aqui no início que eu li para vocês, o que importa é de que forma nós vamos empregar o nosso tempo durante esse período. De que forma nós vamos agir com os dons e talentos que o Senhor nos deu, né? A gente precisa estar ligado sobre isso. Quem mais aqui comentou pra gente? A Kátia Rego também. Um devocional muito abençoado. Obrigado, querida Louise, por compartilhar. Montamos o grupo da EBF Virtual. Que nosso Deus continue te usando. Graças a Deus que você está conseguindo manter esse apoio. Louvado seja Deus também. A tia Lau comentou, minhas tias. Quero mandar um abraço para minha tia, Cibele, toda a minha família que está assistindo essa live. As irmãs também que estavam participando com a gente. Aqui a irmã colocou, a Joquebed colocou, é tudo de bom esse momento de entrega. É verdade, esse momento de entrega, ele é muito prazeroso. É assim, é uma forma que o nosso coração está descansado e em paz. A gente se emociona até no momento da entrega, porque é uma sensação assim de tarefa cumprida. De ver a alegria, o reconhecimento de Deus para as nossas vidas. No quanto Ele pode nos usar, no quanto nós podemos ser ferramentas nas mãos do Senhor, ferramenta para algo bom, para algo produtivo. Aqui a irmã Leila, minha tia, também colocou, muito importante esse momento da EBF virtual em casa. Deus está falando muito conosco em cada vídeo, em cada momento de palavra. Sem falar que os filhos ficam bastante seguros pelos pais que estão presentes. É muito gratificante para eles como criança, como para nós adultos. Nossa, sua mãe é uma bênção. Um beijo pra Cibele. Isso é verdade, gente. Nós fizemos também aqui, eu vou falar pra vocês o que a gente fez também. 3 dias após a EBF, nós gravamos um vídeo. Nós gravamos um vídeo antes também da EBF. Um vídeo, assim, com 3 dias antes do kit bíblico chegar à casa de cada família. Nesse vídeo, as líderes, foi muito engraçado porque elas disseram, a irmã Louise me coloca em cada situação, mas não é. Eu quero ajudar elas nessa preparação, porque daqui a um tempo, as coisas, com essa situação de pandemia agora, gente, as coisas não tendem tendem assim, a apressar. O tempo vai correr muito rápido. A internet, a mídia vai correr muito rápido. Agora nós já temos a nova nota que vai sair do dinheiro. Cada dia mais o dinheiro vai se desvalorizando. Então, assim, tem muitas coisas para acontecer daqui a um tempo. Então, eu queria ajudar elas de alguma forma a se familiarizarem com as câmeras, com a internet, com a mídia. Então, eu coloquei esse desafio para elas e todas cumpriram para a honra e glória do Senhor. Elas faziam um vídeo explicando sobre esse processo da EBF virtual em casa para os pais. Na primeira parte do vídeo, elas tinham que fazer uma fala para os pais. Na segunda parte, elas tinham que fazer uma fala para as crianças, né? Para as crianças que estão lá dentro daquela casa que iriam receber o projeto. E por último, elas tinham que usar o visual. Eu não tenho aqui esse visual. Não tenho. Algumas fizeram e elas emprestaram também o visual do coronavírus, né? O visual do coronavírus, mas que Jesus tinha a solução, que ele ia limpar tudinho, uma rápida palavra ali, porque justamente era para justificar o material que estava indo no kit, que é o kit higiene, que a gente chama, que é o álcool em gel e a máscara. Então, elas fizeram o vídeo, mandaram tudinho. Aí, quando era com 3 dias antes, né, do vídeo, elas entregavam o material. Tudo isso já para preparar as crianças, os pais e deixar eles cientes. Porque por mais que você explique uma vez, às vezes não compreende, né? Mas 2, 3 ou 4, vai entendendo de alguma forma. Eu acho que é só. Tem muita gente. E assim,
Pra gente terminar, no final da nossa EBF, com 3 dias depois, eu fiz um questionário. Esse questionário, ele era totalmente online, pela uma plataforma do Google, não esqueci o nome. Depois eu posso ajudar vocês com isso. Eu me propus assim, eu me virei o máximo em questão de internet, porque tem muitas coisas que, por mais que a gente é jovem, às vezes a gente não sabe, gente. Mas sempre tem alguém que nos ensina. E aí uma pessoa me ensinou e eu consegui fazer esse questionário virtual. Esse questionário, as nossas lideradas aqui, elas encaminhavam para o grupo dos pais. Elas encaminhando. E através desse questionário, ia 6 perguntas. Nessas 6 perguntas iam assim: como é que foi o trabalho da EBF virtual em casa? Você se sentiu acolhido pelo projeto? Você deixa alguma sugestão pra gente? Inúmeras perguntas que agora eu não estou lembrando, eram 6. E aí, nós tivemos assim, a maioria dos pais responderam com algo positivo sobre o projeto. Ou seja, nós colocamos chuvas de bênçãos porque foi algo produtivo que o Senhor estava na frente. Sempre nós colocamos aqui o Senhor e o trabalho em equipe. A gente sempre dizia que não era eu que estava na frente, mas era o Espírito Santo, era Deus e nós juntas, unidas em forma de união pelo trabalho. E cada oração que a gente tinha em equipe para executar o projeto, cada uma de nós estudamos os temas da EBF antes de ir para a casa das crianças, né? Aqui o nosso tema é o Espírito Santo habita em mim e dentro dele tinha 5 subtemas. Então cada dia uma ministrava um subtema daquele, explanando pra gente. Ou seja, é uma forma de eu ajudar a minha equipe a estar por dentro de tudo que ia para casa das crianças. Porque aqui a gente tem alguns exemplos que algumas coordenadoras compram o kit e elas não leem. Elas só pegam lá o que é para necessidade de imprimir ou de copiar ou de xerocar, mas não senta para ler, sabe? Com aquele cuidado, aquela dedicação de explanar, de anotar. Não fazem isso. Então, aqui com elas eu fiz muito isso. E depois a gente também deu palavras de encorajamento, de incentivo, porque a gente sabe que nessa situação de pandemia não tá fácil pra ninguém. E aqui por último eu quero deixar uma frase pra vocês. Eu não sei o autor dessa frase, mas foi um post da tia Flávia Grés. Ela colocou, são 2 frases que eu quero compartilhar com vocês pra gente encerrar. Uma é assim, que se identificou muito comigo essa frase, que diz assim: seja criativo, invente, renove e inove, pois o óbvio muitos já fazem. Eu sou muito assim. Eu não quero o que todo mundo faz. Eu quero algo novo. Mas é algo meu que o Senhor deu pra mim. Algo assim, um chamado que o Senhor fez pra mim. Talvez isso seja meu. Talvez você também tenha a mesma visão, a mesma forma. E eu louvo a Deus por isso. E eu fico feliz por você. E é algo que o Senhor coloca muito no meu coração. Então eu fiquei assim. Eu pensei dessa frase. O óbvio todo mundo já faz, né? Mas aquilo que é novo é algo que vem, não precisa ser novo de uma forma humana, tem que ser novo numa forma espiritual que venha na visão do reino de Deus. E é isso que eu busco todos os dias. Senhor, me dá algo diferente, me dá algo novo, me dá uma estratégia, não deixa que eu venha parar, não deixa que as nossas lideradas aqui venham parar. Eu preciso me movimentar, elas precisam se movimentar junto comigo, elas não podem ficar paradas. Nós temos aqui 23 congregações. A maioria escolheu não executar o projeto. Por quê? Umas estão dispersas, outras estão aproveitando esse momento de pandemia para viajar, para tirar tempo somente com a sua família e esqueceram da obra. E elas falam isso para mim assim mesmo, sabe? Conversando através das reuniões. Então, assim, eu não posso julgar. Cada um tem uma visão, cada um tá tirando algo de proveito nesse momento de pandemia. Eu louvo a Deus porque eu tô tirando algo de proveito bom. E você, o que tem tirado de bom nesse momento de pandemia? Outra frase, pra gente encerrar, diz assim: você inspira pessoas que fingem não te ver, porque não tem humildade em dizer que aprendeu algo com você ou alguém. Qual a dificuldade em dizer que aprendeu algo com alguém? Seria falta de humildade? Essa frase, assim, ela me fez chorar muito. Porque quando foi para executar o projeto, algo no meu coração dizia muito forte em desistir antes de mostrar ele para as nossas irmãs. E mostrava muito forte ao meu coração também. Eu sofri, assim, internamente por muitas situações, que só eu e Deus sei. E pra saber, assim, o tanto que esse projeto tá expandido. Tem irmãs de Natal, de Aparecida de Goiânia, de Paraná,
E eu não lembro as outras cidades, elas estão me procurando no PV, e aí elas estão fazendo esses projetos, né? A irmã Elza, se eu não me engano, é de Aparecida de Goiânia, que está fazendo também esse projeto com a gente. Foi através da vida da irmã Elza também, Deus confirmou muitas coisas, ela até chorou no áudio, dizendo que assim o projeto tinha sido assim algo, eu assim louvei e engrandeci a Deus. Vocês precisam ver o áudio que ela gravou. Eu até chorei junto com ela no áudio, gente, porque foi algo assim que Deus, ele não desiste de nós. E quando a gente vê essa frase, que você inspira pessoas que fingem não te ver, porque elas não têm humildade em dizer que aprendeu algo com você, nós não podemos ser assim, gente. E quem me fez enxergar sobre isso foi a irmã Elza. Ela fez umas canecas e fez um flyzinho para divulgação da IBF dela e colocou lá embaixo, idealizadora do projeto. Aí aquilo me chamou atenção, sabe? Eu fiquei assim, no momento eu não me senti nem nada, né? Porque às vezes a primeira impressão que dá nas pessoas, a irmã fulana vai se sentir por isso. Aquilo me deu assim um impacto. E eu fiquei assim pensando, quando foi com dias antes, dias depois eu vi essa frase. Que diz mais uma vez, eu vou falar pra você mais uma vez. Você inspira pessoas que fingem não te ver, porque não tem humildade em dizer que aprendeu algo com você. Qual a dificuldade em dizer que aprendeu algo com você ou com alguém? Seria falta de humildade? Eu fiquei, meu Deus, será que em algum momento eu fiquei assim, Senhor, pelo amor de Deus, me dá uma luz sobre isso, me dá uma visão. Então, quando ela colocou aquilo lá, aí ela fez umas canequinhas, não foi, irmã Elza? Ela tá assistindo a live com a gente. Ela fez umas canequinhas e colocou de novo, idealizadora do projeto, tia Louisa. Eu fiquei, em algum momento assim, eu fiquei assim, meu Deus, mas por que isso? Né? Não precisa falar que era eu, não precisa falar, pode ser só assim, coloque lá, projeto GBF virtual em casa e tudo. Então, as mensagens que eu estou ainda recebendo sobre isso tem me tocado muito, porque só eu e Deus sabia da situação que eu estava vivendo, a minha vida estava vivendo, e expôs esse projeto. Era algo assim que dizia, o que as pessoas vão dizer? O que as pessoas vão falar? As pessoas vão dizer que você quis copiar algo ou alguém, ou dizer que não vai dar certo, que você quer ser mais do que os seus superiores, que você quer ser mais do que outras pessoas que estão ao seu redor, sendo que o que estava dentro do meu coração não era isso. O que estava dentro do meu coração é alcançar pessoas, alcançar crianças, alcançar famílias, da mesma forma que nós fomos alcançados aqui dentro da minha casa, através de oração, de palavra, de cultos no lar que começamos aqui. Nós levantamos um altar novamente aqui na nossa casa, que através do tempo que eu tinha, né, era muito culto, que quase assim, às vezes eu não via minha família durante a semana, era só nos finais de semana, ou quando não, eu via durante a semana, mas era coisa rápida, e aquele altar assim foi se apagando, e no momento de pandemia, algo assim foi ardendo ainda mais do Espírito Santo sobre as nossas vidas. E começou pela oração. Depois nós fizemos os momentos de culto no lar. E aquele culto no lar era muito gratificante, era importante. Sabe assim, aqui nós somos 3. E aí você olha pro seu filho e diz assim, meu filho, como foi teu dia hoje? Mas tu sabe tudo como foi o dia dele hoje? Porque tu tava lá com ele. Sabe? São esses detalhes, mas você não sabe se naquele dia ele varreu a casa com o coração alegre, o coração feliz, ou o coração triste, sabe? Eram esses momentos que fizeram a gente se unir mais. Então eu disse assim, meu Deus, eu preciso criar algo, eu preciso fazer algo de ajudar a levar esse id também, essa palavra de alguma forma para alguém, para ajudar o trabalho que eu estou desempenhando aqui no meu bairro, na minha congregação, na minha área e tudo. Então foi assim algo que Deus me tocou profundamente. E quando eu quero te dizer essa frase, é porque algumas pessoas me perguntaram assim, você aceita, irmã, que eu divulgue, né, o seu nome, tudo? E aquilo me chamou atenção. Porque geralmente, quando a gente vai copiar uma frase de alguém, às vezes, eu não sei você, mas às vezes a gente pega uma frase que está ali em forma de imagem, a gente corta o nome do autor e posta essa frase, né? Ou a gente pega uma ideia de alguém, né, e diz assim, vamos supor assim, eu tive uma situação uma vez de uma amiga. Ela pegou, eu tive uma ideia de algo e tal, e aí ela disse assim, não, passa pra mim, que aí eu vou colocar lá. Então, tipo assim, ela colocou lá, então quem foi a mentora da ideia? Foi ela, porque ela postou e meu nome não estava assinado embaixo.
O que eu tô te colocando sobre isso? É para querer mídia? É para querer aparecer? Não. É porque essa frase ela me fez mostrar que a gente precisa ter humildade ao nosso coração. Que a gente precisa dizer, eu aprendi algo com fulano. Por isso que eu usei o nome da irmã Elza aqui. Eu aprendi algo com a irmã Elza. A ela dizer que a humildade é algo bom. Que a humildade, através ali daquele fly que ela colocou idealizadora, tia Luísa, aquilo me tocou muito. Porque eu disse, meu Deus, quantas vezes eu não fui humilde em conhecer ou em ter um projeto de alguém e comentar, falar e não dizer quem foi o autor. Porque Deus disse que nós devemos dar honra a quem tem honra. Eu não estou dizendo aqui para você que você tem que dar honra para mim por esse projeto. Eu estou dizendo que nós precisamos ser diferentes. Porque a humildade ela vai nos levar muito longe. Os detalhes da nossa vida eles vão fazer muita diferença. Eu tenho certeza disso. Porque eu tenho vivido e eu quero te contar esse segredo. Os detalhes na nossa vida, do nosso comportamento com Deus, do nosso agir, a nossa vida cotidiana com Deus, ele faz muita diferença. E eu tenho provado cada dia mais desses detalhes e da obediência com Deus. E é com isso que eu quero terminar nesse momento a nossa live. Quero orar ao Senhor para agradecer por esse momento, agradecer esse convite pela Tia Lau que nos fez. A todos que estão assistindo, a todas as irmãs que estão fazendo esse projeto. Quero mandar um abraço especial para as nossas lideradas aqui da área amarelo e amarelo ouro. Sem elas, o nosso projeto assim não teria vista, porque elas foram as primeiras que acreditaram, que entraram nessa causa junto com a gente. Algumas mamães também que estão nos assistindo, as irmãs de outros lugares, outras cidades, outros países que estão participando com a gente também. Fiquei muito feliz, que Deus venha abençoar grandemente. Amém? Vamos orar ao Senhor nesta noite. Senhor, eu quero te agradecer muito, Pai, por este momento que o Senhor nos proporcionou. Senhor, que toda honra, toda glória, todo louvor e toda adoração seja dado a Ti. Senhor, nós somos dependentes de Ti a cada dia. Nós precisamos, Senhor, a cada dia mais estar na Tua direção, Senhor. E nós queremos a cada dia mais estar mais perto de Ti. Ter a cada dia mais comunhão contigo. Ter a cada dia mais o privilégio de estar na Tua presença com um coração humilde, limpo, quebrantado, Senhor. Deus, conforme Tu disse na Tua palavra no início para nós, nos ensina como proceder, Senhor, sobre os dons e talentos que o Senhor nos deu, sobre o chamado que o Senhor nos confiou, Senhor Deus amado. Não deixa que venhamos parar, Senhor, não deixa que venhamos retroceder, mas nos ajuda a replanejar o ministério infantil, nos ajuda a replanejar os momentos que nós temos, Senhor Deus amado, contigo, Senhor, ainda aqui nesta terra. Não deixa que nós venhamos perecer, Senhor Deus amado. O mundo pode parar, Senhor, a nossa cidade pode parar, mas nós não podemos parar, Senhor. Nos ensina a prosseguir, Senhor Deus amado, nos ensina a estar diante de Ti, com o coração firmado, diante da Tua vontade, do Teu querer, da Tua verdade, Senhor. Não deixa que venhamos olhar para a direita, nem para a esquerda, nem para trás, mas que nós possamos, Senhor, olhar para a frente, para o alvo que é Jesus. Para o alvo que é Jesus. Senhor, nós queremos cada dia mais estar prostrado aos Teus pés. Nós queremos cada dia mais estar em comunhão contigo, para que o Senhor Deus nos use como ferramenta valorosa na Tua presença. Em nome de Jesus, amém. Eu agradeço a todos que ficaram até esse momento com a gente. Eu vou postar daqui a pouquinho para vocês, já, só terminar aqui, e eu vou colocar para vocês o nosso PDF explicativo. E eu acredito que até sábado eu estarei postando para vocês o vídeo, tá, Tia Lau? Me perdoa mesmo. Estarei postando para vocês o vídeo de como fazer a EBF. Tá bom? Mas lá no meu canal também quero fazer um convite especial pra vocês. Tudo isso o Senhor nos agraciou nesse momento de pandemia. Eu tenho um canal no YouTube e tá bem explicadinho também, através de imagens, voz, tudinho lá, de como a gente pode fazer uma EBF virtual em casa. O nome do meu canal é Tia Louise. Convide mais pessoas lá para participar com a gente. E o lema do meu canal é dica boa, é dica compartilhada. Tudo que for bom e que servir para crescimento da obra do reino de Deus, nós devemos compartilhar, expandir. Em nome de Jesus. Beijo, Deus abençoe a todos. Em nome de Jesus. Abraços.